Então, galera, essa é a nona aula que eu tô gravando. A matéria de hoje é literatura e os assuntos são realismo e naturalismo no Brasil, certo? Começando pelo realismo no Brasil. Quem foi o principal escritor do realismo no Brasil? Machado de Assis, ok? Machado de Assis foi um escritor com obras vastas e ecléticas, ou seja, ele escreveu entre várias coisas, romances, crônicas, contos, teatros, traduções, críticas, enfim, obras vastas e ecléticas, certo? Ok, em 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, houve um marco entre a transição do romantismo para o realismo no Brasil, certo? Ok. Agora, outras obras do realismo machadiano, certo? A gente pode citar Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó, Memorial de Aires, certo? Enfim, características do Machado realista. Nós podemos citar a análise psicológica, certo? Sempre vai ter uma análise no psicológico dos personagens. Enfim, não vai ter uma idealização, vai ter essa quebra dessa idealização, certo? Nós temos a quebra da linearidade também, ou seja, não vai seguir aquela ordem cronológica, assim como no romantismo. Então vai ser uma coisa, por exemplo, no livro que a gente leu de Brás Cubas. Uma hora ele tá falando sobre ele jovem, aí depois ele volta pro seu nascimento, e depois ele vai pra ele quando adulto. Enfim, é a quebra da linearidade, certo? E também há um distanciamento do narrador, um distanciamento irônico. Sempre vai ter essa ironia presente nas obras. Agora, quanto às histórias. A primeira que nós temos é de Quincas Borba. Ok, Quincas Borba é uma narrativa em terceira pessoa que vai contar a história de Rubião. Rubião é irmão de Piedade. Piedade se relaciona com Quincas Borba, e quando esta morre, Rubião vai se aproximar de Quincas Borba, e Quincas Borba, ao morrer, vai deixar uma grande herança para Rubião. Rubião vai se mudar para o Rio de Janeiro. Lá ele vai conhecer Cristiano Palha e Sofia, que são marido e mulher, certo? Ele vai gostar da Sofia, digamos. A Sofia vai dar a entender que tá afim dele. E assim, ela e o marido vão extorquir o dinheiro de Rubião. Rubião vai acabar voltando para Barbacena e, sucintamente, essa história. Tá, agora quanto à história de Dom Casmurro. Primeiramente, eu gostaria de dizer que Dom Casmurro é o melhor livro que eu já li. Eu já li várias vezes e eu recomendo muito porque é realmente muito bom. Enfim, o que diz? A história é uma narrativa em primeira pessoa, certo? Que vai contar a história de Bentinho. Bentinho vai narrar sua história, depois, suas memórias, certo? Depois de já mais velho. E, enfim, Bentinho era apaixonado por Capitu, mas ele é mandado pro seminário, certo? E nesse seminário ele vai conhecer Escobar. Escobar vai se tornar seu melhor amigo, e quando eles saem do seminário, Bentinho vai se casar com Capitu e o Escobar vai se casar com Sancha. Enfim, Bentinho e Capitu vão ter um filho, certo? Esse filho é Ezequiel. Ezequiel, segundo Bentinho, tem traços muito parecidos com Escobar. Então, o nosso personagem, Bentinho, vai começar a ter paranoias de que Capitu o traiu. Até que vai chegar um momento que Escobar vai morrer. E no enterro de Escobar, no velório, Bentinho vai dizer que é naquele momento que ele tem certeza que foi traído. Porque ele vai analisar a maneira com que a mulher está agindo. É um livro com várias interpretações, então não tem como eu dizer exatamente meu posicionamento, mas enfim. Daí, eles vão se separar e é isso aí. O livro é bem complexo, muito bem formulado. Então, enfim, se você quiser saber, entender melhor, é muito legal, pode ler. Ok, agora algumas características da prosa realista machadiana. Nós temos primeiramente o uso do humor e da ironia, certo? Muito associado já às críticas feitas em cada obra. Nós temos o pessimismo e o ceticismo muito presente também.
Nós temos a metalinguagem importantíssima e já bem debatida em classe, certo? Que é quando a linguagem se usa para falar de si mesma. No caso das obras, é quando a obra se cita, entende? Quando a obra faz referência a si mesma. Enfim, nós temos o diálogo com o leitor, quando o narrador da história vai se direcionar diretamente ao leitor. Nós temos a intertextualidade, muito presente nas citações, certo? Nós temos a quebra de linearidade já debatida, enfim, é isso. Tá, enfim, agora a história do caso da vara. O caso da vara tem 3 características importantíssimas, entre elas o jogo de poderes, certo? O jogo de poder. Nós temos os dilemas morais e pessoais, e nós vamos ter o egoísmo humano, certo? A história vai narrar a história de Damião, ok? Damião, ele é mandado pelos pais para o seminário, e ele vai fugir do seminário, e ele vai até Sinhá-Rita. Ele vai se apoiar a Sinhá-Rita, e esta vai conversar com o padrinho de Damião, para que o padrinho de Damião converse com o pai de Damião, para que ele não seja mandado de volta para o seminário, ok? Enfim, o padrinho de Damião vai entrar em um dilema moral e pessoal. Ou seja, ou ele trai a confiança do irmão, falando pro afilhado sair, certo? Convencendo o irmão de tirar seu filho. Ou então ele vai trair a confiança de Sinhá-Rita, certo? Que lhe deu o conselho, que lhe fez um pedido. Enfim, o que é realmente importante dessa história é o caso seguinte. Tá, Damião vai estar conversando com Sinhá-Rita, ele vai contar uma piada que não entra em questão, e a escrava, uma das escravas, que é Lucrécia, vai rir, certo? Ok. A Sinhá-Rita vai lhe dar uma advertência, e ao final do dia, quando ela vai conferir o trabalho dos escravos, ela percebe que Lucrécia não finalizou seu trabalho. Lucrécia tenta fugir, mas Sinhá-Rita vai pegar pela orelha, e só que a vara, para batê-la, está longe e perto de Damião. A Sinhá-Rita, ela vai pedir para que Damião pegue a vara. Então, Damião vai entrar em um dilema. Ou ele passa a vara e comete um erro, digamos, tipo, um erro moral, ou então ele não passa a vara, mas ele não poderia trair a confiança de Sinhá-Rita que lhe tá ajudando, entende? E aí vai entrar nessa parte do egoísmo. Ele vai pensar nele, ele vai pensar, ele precisa sair do seminário. Ele não vai ligar pra escrava naquele momento e ele vai passar a vara. Agora, ele saiu, ele voltou, o que aconteceu com ele no seminário? Isso não importa. O que importa nessa história é a parte do egoísmo humano, entende? É a parte de ele ter feito isso, ele ter passado a vara. Ok, agora conta a história de A Causa Secreta. A Causa Secreta vai ser a história de 3 personagens, certo? Garcia, Fortunato e Maria Luísa. Garcia e Fortunato se conhecem na faculdade, eles ambos estudavam medicina. Bem, a primeira coisa estranha dessa história é que um dia eles vão ao cinema, certo? E o Fortunato, ele fica só na parte dolorosa do filme, e quando começa a parte humorística, ele simplesmente sai. Ou seja, são pistas que vão ser jogadas ao longo da história. Enfim, alguns anos depois, eles vão montar uma clínica juntos, e na clínica o Fortunato, ele faz experimentos em animais, certo? Isso começa a incomodar as pessoas e Fortunato aí ele vai começar a fazer esses testes, esses experimentos em casa. Vai ter um dia que o Garcia vai chegar na casa de Fortunato, a Maria Luísa, ela vai estar completamente assustada, o Garcia vai ver o que Fortunato está fazendo e ele está torturando um rato, certo? Enfim. Daí, Maria Luísa, ela vai morrer, e no velório de Maria Luísa, o Garcia lhe dá um beijo. O Garcia tá totalmente transtornado, tá totalmente triste, e o que ele não sabe é que Fortunato tava ali, olhando a cena, entende?
Só que em vez de ciúmes, o Fortunato, ele vai se deliciar com aquela cena, porque ele ama ver o sofrimento. E ele sabe que Garcia estava sofrendo com a morte da mulher dele. Então é uma coisa bem sádica mesmo.